Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omni Media Cast. Eu sou o Paulinho Braga, CEO da Dax Omni Media, e aqui eu converso com grandes especialistas do mercado para gerar insights valiosos e ajudar você a encontrar as melhores soluções de comunicação e mídia. Junte-se a nós, siga o Omni Media Cast para ampliar os seus conhecimentos e maximizar os seus resultados. No episódio de hoje, vamos explorar o tema Negócios em Movimento, tendências do mercado imobiliário. E para essa conversa fascinante, temos um convidado muito especial. Meu amigo Peixoto Acioli é presidente e CEO da Remax no Brasil. Ele é coautor do best-seller Vendas à Prova de Crises e autor do best-seller Excelência para Obstinados. Pague o preço e assuma a responsabilidade pelo seu sucesso. Além disso, ele é mentor do Founder Institute, maior aceleradora de startups em fase inicial do mundo. Com mais de 2 décadas de experiência em liderança, recuperação e aceleração de empresas, o Peixoto é palestrante sobre os temas de gestão, carreira, franchising e mercado imobiliário, com apresentações em mais de 20 estados brasileiros e países da América Latina e Europa. O Peixoto possui uma sólida formação, incluindo o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros PDC da Fundação Dom Cabral, FDC, um MBA em Gestão de Franquias pela FIA USP e especialização em Marketing Estratégico pela UCAM-RJ e Unifal de Alagoas. Prepare-se para uma conversa enriquecedora e repleta de insights com meu amigo Peixoto, enquanto nós vamos explorar os desafios e as estratégias de sucesso no mundo dos negócios e principalmente do mercado imobiliário. Esse é um episódio imperdível para todos os interessados em liderança, empreendedorismo e excelência profissional. Peixoto, seja muito bem-vindo ao Omni Media Cast. Que honra ter você aqui, meu amigo. Obrigado mesmo. Paulinho, um grande prazer estar aqui. Sabe que eu sou admirador do seu trabalho, admirador da iniciativa do podcast, enfim, de tudo que você faz. Você coloca a mão, o negócio é bem feito. Obrigado. Para isso que a gente tem amigo, né? Com amigos que nem você, a gente realmente não precisa nem de elogio da mãe. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Peixoto. Eu li o seu currículo para todo mundo aqui, porque seu currículo é muito extenso. Parabéns por tudo que você já realizou aí e tem feito aí ao longo da sua vida. Mas eu queria que você falasse aí, com as suas palavras, contasse um pouquinho da tua história, né? Do que te trouxe assim os big bullets aí, as coisas mais importantes aí, até te trazerem a tua posição atual como CEO da imobiliária mais relevante, mais importante e maior do mundo. Paulinho, eu sou de Maceió, estou em São Paulo há 14 anos. Eu venho de uma família onde todo mundo é profissional liberal e funcionário público, né? Ou seja, um médico concursado ou advogado concursado com algum cargo, num estado que fundamentalmente é um estado sustentado pelo Estado. E eu, desde muito novo, desde os 15 anos, comecei a fazer uma coisa que hoje é chamada de empreender, né? Então, aos 15 anos eu montei uma empresa, quebrei a empresa muito rapidamente, enfim, e comecei a trabalhar, a fazer um monte de coisa, até que aos 17 eu entrei no Sebrae de Alagoas, e eu acho que para mim foi a grande mudança na minha vida profissional. Eu devo muito ao Sebrae, porque eu consegui entender o universo do empreendedorismo. E o que é que aconteceu? Eu decidi sair do Sebrae aos 21 anos e montar uma empresa de treinamento. Eu sempre fui muito ligado à área da educação. Comecei a dar muita palestra, comecei a dar muito treinamento, mas eu não tinha musculatura empresarial. E aí eu recebi uma proposta para ser gerente comercial de um jornal local, chamado Tribuna de Alagoas, que estava para fechar, enfim, ia fechar na semana seguinte. E aí eu assumi como gerente comercial, larguei minha empresa exatamente para buscar essa musculatura empresarial. Com 3 meses eu era diretor comercial. O jornal ia fechar? O jornal ia fechar. Ia deixar de existir, foi comprado por um outro grupo e chamaram alguns executivos e eu, como era muito bem relacionado, eu fui convidado para ser gerente comercial. Sensacional. E aí minha carreira começou, gerente comercial, 3 meses diretor comercial, mais 3 meses diretor executivo do jornal.
E aí eu me apaixonei por gestão, me apaixonei por cultura empresarial, até que eu fui para um grupo de comunicação que é o maior grupo de era o maior grupo de comunicação do Estado, que tinha Rede Globo, jornal, e também num momento de recuperação, no momento onde o ex-presidente Fernando Collor saía da gestão e o filho dele, Joaquim Pedro, que é um cara extremamente técnico, assumia a companhia. E também a gente conseguiu salvar a empresa. Então eu sempre passei, de alguma forma, por momentos de reestruturação de organizações. Já fazia turnaround desde... Que não tinha esse nome, né? Enfim, depois fui para uma entidade que foi muito importante, que eu passei muito tempo fora do Brasil, praticamente assim, 50% do ano fora do Brasil, trabalhando com captação de investimento imobiliário e turístico, até que eu recebi uma ligação do Renato Teixeira, que já tinha me convidado antes para ser executivo dele, e o Renato disse: Peixoto, queria convidar você para tocar um projeto aqui em São Paulo. Eu disse: putz, Renato, não sei, estou muito bem aqui e tal. Eu disse: mas é a Remax. Cara, quando ele falou Remax, eu viajava muito, né, na época, a trabalho para fora do Brasil, eu via Remax em todos os lugares. E aí eu cometi um dos maiores erros da minha vida. Eu disse sim antes de negociar o salário, Paulinho. E como um bom vendedor, fritou. Nós somos motivados pela paixão, não pelo dinheiro. Tá, eu brinco com ele isso, mas o fato é que eu entrei na Remax como diretor executivo. Em 2013, a gente tem um grupo que comprou 50% da companhia, que é o pessoal que foi da Agra, da Agri. Eles compraram 50%, eu passei a ser vice-presidente de operações. E em 2016 eu assumi a companhia como presidente. Na época a gente tinha 117 franquias, era uma operação que estava bastante conturbada, porque a gente queria tropicalizar o modelo. E daquele dia em diante a gente começou a seguir de fato o modelo americano, e que fez com que a gente saísse de uma das piores operações da Remax no mundo para a melhor operação do mundo em 2020. A gente foi eleita a melhor, estamos falando de 120 países, a melhor operação do mundo. Em 2021, a gente foi eleita a melhor franquia do Brasil pela Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ABF. Então, foi essa a trajetória. Você foi o funcionário número 1 da Remax no Brasil? Fui o funcionário número 1 da Remax no Brasil. Em 2013, eu virei VP. Em 2016, eu assumi a presidência. Em 2017... como eu bati meta, eu comecei a me tornar acionista. Então, hoje eu sou sócio da companhia, sou acionista da companhia. E a minha... Eu tenho um tesão danado pela Remax. Assim, é a forma que eu ajudo as pessoas. Sugestão, você escreveu um livro do funcionário número 1 à posição número 1. Como é que você entra como sendo o primeiro funcionário da empresa e se torna o CEO e a pessoa que está à frente de tudo? Você sabe que isso é uma coisa que eu converso muito com a turma, Paulo. Eu terminei escrevendo um livro chamado Excelência para Obstinados, que eu não queria que se chamasse esse nome, mas o nome que eu queria era o subtítulo do livro, que é Pague o Preço, Assuma a Responsabilidade pelo Seu Sucesso. E eu dizia para a editora que eu queria colocar o nome do livro Pague o Preço. Elas, Peixoto, não vai vender um livro. E aí, claro, eles são muito grandes, muito bons. Eu aceitei a sugestão deles e o livro se tornou um best-seller. Mas fundamentalmente, o que eu falo no livro tem a ver com resiliência, tem a ver com esforço, tem a ver com dedicação, tem a ver com desenvolvimento pessoal. Eu acho que a gente está num mundo muito líquido, as coisas estão sendo muito rápidas e estão passando pela mão de maneira muito rápida. Eu estou vendo os profissionais que entram no mercado querendo ser diretor com 2 anos, 3 anos de empresa, o cara já se acha capaz de ser diretor, né? O cara sai de uma universidade boa, como uma GV, como um INSPER, por exemplo, mas isso não dá para ele a musculatura necessária para ele tocar uma empresa, para lidar com pessoas. Então, você falou esse negócio, como se tornar, né, número 1, a posição número 1. É muito mais transpiração do que qualquer outra coisa. Né? Muito mais. Eu não tenho uma formação acadêmica brilhante, né? Eu fiz faculdade em Alagoas, depois eu vim fazer pós-graduação MBA em gestão de franquias na USP, fiz IBMEC, enfim. Mas eu não fui para Harvard, eu não fui para Stanford, eu não fui para Wharton. Então o que eu faço é o seguinte: eu tenho um Paulinho que é muito mais competente que eu, ele trabalha 8 horas por dia. Eu tenho que trabalhar 16 para conseguir
competir com ele. Então, E contar com as pessoas, né? Que é o que você falou sem aqui. dúvida nenhuma. Contar com as pessoas eu acho que é fundamental. Eu estava falando aqui mais cedo aqui com o pessoal que está acompanhando a gravação, justamente essa importância. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, falando um pouco mais do teu livro. Você já leu um livro chamado Accountability, não? Já vi o resumo desse livro, que é absolutamente interessante. Que eu acho que é um pouco também do tema do teu livro, né? Que é trazer a responsabilidade para si. Assim, você é o responsável pelo teu sucesso. E que, na verdade, as pessoas não têm, Paulinho, esse costume. As pessoas são... primeiro, errar é algo que é sempre repreendido. Então, a gente vê muitas empresas falando de inovação e, na verdade, eu diria que a grande maioria delas falam uma bobagem. Porque falam de inovação, mas punem o erro. Falam de inovação, mas ficam revoltadas quando tem uma perda financeira num projeto. E a única certeza que a gente tem com inovação é que 50% ou mais do dinheiro vai para o ralo. E a gente não sabe qual é a parte que vai para o ralo e a parte que vai dar certo. Então, para você inovar, você tem que investir. Então, são esses novos conceitos, né, que eu tenho uma certa preocupação. É bem isso. De fato, a 3M, que eu não sei se ainda é a empresa mais inovadora do mundo, mas durante muito tempo Acredito que seja ainda. A cultura do erro lá é super normal. Né? Para criar um post-it, foram mais de 200 ou 300 ideias muito ruins que passaram por lá, até você criar um post-it, que daí vira o que virou, né? Que é um ícone mundial aí, enfim. Mas é isso, né? E se você tem uma cultura de não reconhecer isso, e pior ainda, punir erro, aí acabou, aí você não inova. E aí você tem uma outra coisa, né? A gente vê muitas histórias do presente para o passado. E a coisa mais bacana é eu chegar aqui e falar da minha trajetória, você falar da sua trajetória, porque a gente vai falar das coisas mais normalmente. Isso está no ser humano, você vai fazer um storytelling legal, fazer algo mais com uma narrativa bacana. Vai contar uns tropeços para fazer a história do herói, né? A jornada do herói. A jornada do herói, mas ninguém sabe quantas vezes a gente deitou num travesseiro e chorou porque não sabia qual era o próximo passo. Nem me fala. Né? Então, você contar a história do presente para o passado é algo bastante interessante, mas a gente começa a criar muitas estrelas onde elas não existem. Né? Você começa a idealizar muita gente que, na verdade, muita gente que ralou, que fez acontecer, que estudou, que se comprometeu. Quer dizer, você não é o cara que tem o sucesso que você tem à toa. A gente começou a fazer algumas parcerias, um nível de atenção. Mas não é só o nível de atenção do Paulo, é o nível de atenção de todo o time. E isso dá um trabalho fenomenal. Então não é fácil ter sucesso. Muitas vezes é simples, mas isso não quer dizer que é fácil. Eu não tenho nem dúvida de que realmente é simples, mas as pessoas não fazem o simples bem feito. Não fazem. Essa que é a grande verdade. Não é complicado, não. Mas as pessoas não querem fazer nem o simples bem feito. Não fazem, é verdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Peixoto. Eu acredito que grande parte da nossa audiência saiba o que é a Remax. Mas conta um pouquinho para eventualmente alguém que não saiba o que é a Remax e a importância da Remax para o mundo todo e para o Brasil. A Remax foi fundada em 1973 por um americano chamado Dave Liniger e ele fez um negócio que foi brilhante, tanto é que depois foi investigado pelos órgãos governamentais dos Estados Unidos pelo crescimento que eles tiveram. Então achava que tinha alguma coisa errada. Mas basicamente ele olhava que os corretores imobiliários bons saíam das imobiliárias e montavam as suas próprias empresas. Isso até hoje, né, Paulinho? Você entrar em qualquer imobiliária aí, você vai ver que é um cara muito bom de uma imobiliária que ele trabalhava e que ele saiu e ainda levou os 2, 3 melhores corretores e deixando lá apenas os ladrões de oxigênio e os jumentinhos motivados. Né? Então a gente percebe, ele percebeu esse movimento e ele criou uma empresa que também não se falava nesse nome antigamente, em 73, que é o coworking. Tá? Então, a Remax, na verdade, no final das contas, é um coworking com cultura, com estrutura, com estratégia, com educação corporativa. Mas o que foi que ele idealizou lá? Mesma coisa de um escritório jurídico com advogados associados, com um consultório médico, com médicos associados àquele consultório, onde o profissional ele recebe a maior parte da remuneração
E a empresa, né, que está sediando aquele profissional recebe um percentual bem menor, mas um FII mensal. E aí a Remax conseguiu trazer isso nos Estados Unidos, conseguiu trazer os melhores profissionais do mercado imobiliário. Por quê? Porque o cara queria ser empresário, mas ele não queria... na verdade, ele nem queria ser empresário. O que ele tinha tara de fazer era vender. E aí, muitas vezes... O que ele não queria era dar a maior parte da remuneração dele para outra pessoa. Exatamente, Paulinho. Então, essa era a cabeça do cara. Até porque quando você sai da área de vendas, é a mesma coisa, você pegar um vendedor e transformar o cara em gerente de vendas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sem dúvida. Né? Não, necessariamente não vai dar certo. E o corretor do mesmo jeito. Então, ele trabalha 90% com vendas. Quando ele monta uma empresa, ele passa a trabalhar 10% com vendas e 90% com advogado, gestão e tudo mais. Então, quando ele fez isso daí, ele começou a trazer, né, os corretores de maior excelência, maiores resultados, começaram a ir para a Remax. Isso começou em Denver, no Colorado, depois foi outros estados, Califórnia, tal, e começou a crescer muito na Remax. Em seguida foi para o Canadá, e do Canadá foi para a Europa, e hoje a gente está em 120 países. Para você ter uma ideia, no ano passado nós fizemos 2 milhões de transações imobiliárias. Né? Imagina, 2 milhões de famílias que compraram ou venderam um imóvel através da gente. A gente vende hoje um imóvel a cada 20 segundos. Meu Deus do céu. Olha aí, galera, um imóvel a cada 20 segundos. Um imóvel Deixa eu pensar a cada 20 aqui, segundos. nós já estamos aqui há 15 minutos. Bom, venderam 60, a Remax vendeu 60 imóveis desde que a gente começou a falar aqui, só para vocês terem uma ideia disso. Então, no Brasil veio para 2009, a gente veio em 2009 para o país. Como eu falei, num primeiro momento a gente cometeu alguns equívocos, porque a gente quis tropicalizar o modelo. Eu lembro bem, Paulinho, tem uma história que eu conto de vez em quando em palestras internas. É a primeira vez que eu vou falar. Opa! Breaking news! Mas na primeira semana eu tive uma ideia brilhante. Eu peguei o designer, chamei o designer, peguei o balão da Remax, que era azul e vermelho, e eu disse, vamos fazer uma homenagem ao Brasil e colocar verde e amarelo. E essa ideia brilhante, ela teve ainda uma estratégia mais brilhante ainda, que foi mandar para o vice-presidente global a ideia fantástica que eu tinha tido, né, como um grande estrategista de marketing. Ele não gostou. Não gostou não. Eu recebi uma notificação 2 horas depois dizendo que se a gente usasse aquilo, a gente perdia a marca no Brasil. Mas com o americano. Essa foram a minha primeira semana de trabalho. E aí o que é que acontece? A gente começou a tropicalizar muito o modelo. Na hora que a gente disse, mercado imobiliário em todo lugar do mundo é igual. Todo comprador do imóvel quer comprar o melhor imóvel pelo menor preço possível. Todo vendedor do imóvel quer vender um imóvel o mais rápido possível pelo melhor preço possível. Então, isso é em qualquer lugar do mundo. E aqui não é diferente. Então, a gente começou a adotar as técnicas da Remax e aí a gente cresceu absurdamente, chegando a quase 650 franquias atualmente. Parabéns muito por isso tudo aí que você conquistou. E vocês têm um programa de educação muito forte também na Remax, que eu acho que deve ser um dos pilares mais importantes que você tem aí dentro dessa construção da carreira desse pessoal que está indo trabalhar com vocês. Conta um pouquinho disso. E isso foi uma iniciativa tua? Não, isso a gente tem nos Hoje Estados já Unidos, tem no mundo todo, tá? Remax University. Tá. Né? A gente tem um slogan da Universidade Remax que é quanto mais você aprende, mais você ganha. E a gente fez uma pequena mudança autorizada por eles, quanto mais você aprende e aplica, mais você ganha. Porque se você não aplicar aquilo que você tem esse podcast que você está fazendo, maravilhoso, um monte de insights bacanas dos entrevistados. Não adianta você ter insight e você não executar aquele insight que você teve. Então você passa a ter uma obesidade intelectual, né? Se você não coloca aquilo em prática. Então a gente trabalha muito com a execução daquilo que foi aprendido. E você tem a Remax University nos Estados Unidos, você tem na Remax Brasil a Universidade Remax, tá? Cada master franquia regional, e a gente trabalha para a Remax Internacional, a gente é Europa. Então a Europa tem os países e aqui
a gente tem 17 regiões dentro do nosso país. Então eu tenho master franqueados regionais e tenho os franqueados. Os master franqueados têm uma academia Remax e as franquias têm uma escola Remax. Você falou certíssimo. Um dos principais pilares nossos é a educação. E eu, sinceramente, Paulo, eu acho que é por isso que eu sou tão ligado à Remax, que eu tenho um carinho tão grande pela empresa, porque ela transforma verdadeiramente vidas. Na verdade, ela não transforma, ela é uma ferramenta para transformação. A pessoa é que transforma a sua própria vida. E uma das coisas principais, talvez a principal, seja desenvolvimento pessoal. E a gente trabalha muito fortemente. Hoje, antes de vir para cá gravar, eu estava com 7.000 pessoas fazendo até transmitindo isso para o YouTube, mostrando o resultado do primeiro semestre e falando das iniciativas da gente e discutindo o treinamento com eles. Então, a base da gente é a educação. Eu não acredito em transformação de ninguém sem educação. Perfeito. E eu perguntei até se tinha sido uma iniciativa sua. Ingenuidade, obviamente, que isso já deveria existir lá como um pilar fundamental nos Estados Unidos, mas porque você falou aí no início da sua carreira que você já se apaixonou por questão de educação, enfim, que você já gostava muito disso desde lá de trás. Então, eu acredito que deve ser um dos seus xodós aí, essa questão da educação. Mas, sem dúvida, é o principal. E, claro, como eu tenho uma ligação muito forte com a área da educação, é a área que eu mais invisto, é a área que eu mais acredito, é a área que eu mais atuo. E aí tem outras coisas. A gente tem a parte de reconhecimento, que é muito forte, tem a parte da cultura organizacional, Paulinho, que eu acho que é talvez o motivo de maior orgulho que eu tenho como profissional, é a cultura que a gente conseguiu implementar na Remax. Você sabe que empresa é muito simples. Ou você cria a cultura como líder, ou alguém vai criar por você, ou algumas pessoas vão criar por você. Então, a gente deixou muito claro desde do início o que a gente queria ser, como a gente queria mudar vidas, transformar vidas, entender como é o mercado imobiliário, entender como o corretor é visto. Não, o corretor é super bem visto. Não, não é super bem visto. Você chegar com a sua filha e perguntar a sua filha, ela está namorando, e ela falar que está namorando com um corretor, você vai se preocupar. Você vai se preocupar. Se for com um vendedor é ruim, se for corretor aí é um pouquinho pior. Se for um vendedor é ruim, eu só lembrei do Alfredo Soares agora. Se for um corretor, ainda pior. Né? Você lembra, quando você olha o corretor, você lembra do Agostinho da Grande Família. Algumas pessoas nem sabem o que é Agostinho da Grande Família, mas era um programa que tinha na TV aberta, na Globo. Então, e o meu sonho é quando a mãe estiver tendo um filho numa maternidade, olhe para o filho e diz: nossa, esse garoto vai ser muito bem sucedido. Ele vai ser corretor de imóveis. Então, é por essa razão que eu acordo e vou dormir todos os dias, trabalhando com essa visão. Porque eu conheço muitos corretores muito bem estruturados, eu não conheço nenhuma profissão que dê mais dinheiro do que corretor de imóveis. E a única coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: se um médico ele ganha 30, 40 mil reais, ele passou 10 anos estudando, né? Porque o cara passa 6 meses. Primeiro ele tem que estudar no colégio para passar no vestibular. Depois que ele passa no vestibular, ele passa 6 anos. Quando ele se forma, ele não é nada. Ele tem que fazer uma especialização. Sim. Tem que fazer uma residência. Aí passa mais 4 anos. E aí ele começa a ganhar 30, 40 mil reais. Qualquer corretor que estudar metade do que um médico estuda, vai ganhar o dobro de qualquer médico que ele conhece. E faz sentido, né? Porque eu sempre soube isso, que obviamente que as melhores remunerações estão na área de vendas. Sempre. Fato. Então, se você pensar na área de vendas, e aí você pensa assim, o que tem de mais caro assim, na nossa vida? Com o que você mais gastou dinheiro na sua vida? Imóvel. Com o seu imóvel. Então, tá claro. É bem lógico. É bem lógico. Se a melhor remuneração é de vendas e o imóvel é o bem mais caro que uma pessoa tem, então, obviamente que os mais bem remunerados serão aqueles que vão trabalhar na área de vendas de imóveis. Exatamente. Então, faz todo sentido. Você falou de cultura de empresa e você sabe que a Daxa é uma agência média, né? Então ainda sou muito consultado em várias situações. O que a gente deve fazer nessa situação? O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a decisão a ser tomada? E eu sei que a minha cultura está boa, que a cultura da empresa está legal, quando eu chego para essa pessoa, para essas pessoas na reunião, eu digo: o que vocês acham que a gente vai fazer?
e as pessoas dizem o que a gente vai fazer sem eu ter que falar. Aí eu falo, agora sim, a cultura está funcionando. Isso é um tesão. A cultura está funcionando. Então assim, isso aqui, Paulo, isso aqui, o cliente falou, não sei o que tal, ele está com uma dificuldade aqui para pagar um veículo. Será que a gente pode pagar e depois ele nos paga? Eu falei assim, o que você acha? Faria? Eu acho que a gente vai pagar. Eu falei, você já entendeu a cultura da empresa. A cultura da empresa é pensar sempre no nosso cliente. É deixá-lo sempre e surpreendê-lo. De verdade, né? De verdade, porque, assim, claro. Senão não falar adianta. que o cliente é a pessoa mais importante e tal, isso é historinha para boi dormir. Toda empresa fala isso. Quero saber se na vida real é assim que funciona. Se na vida real, ali, de fato, é uma prioridade. Se o cliente é a grande prioridade da companhia. Se a empresa é centrada no cliente. E eu tenho certeza, eu falo isso como cliente da Dax, que a Dax tem essa cultura. Né? Tem uma cultura muito centrada no cliente, independente do quanto ela vai ganhar, que é uma outra coisa importante. Sem dúvida nenhuma. E está dentro dos nossos valores. A nossa remuneração vem em segundo lugar. O dia que a gente colocar a nossa remuneração em primeiro lugar, a gente tá tudo errado. Eu falo, gente, fecha a porta e vamos para casa. E assim, e é muito importante uma coisa, assim, quando você tem a capacidade de desvender alguma coisa para um cliente, aí você tem uma cultura centrada no cliente. Quando o cliente chegar para você, por exemplo, chegar para um corretor e falar assim, eu quero comprar aquele imóvel, e você vê que, puta, não é para aquele cara. Esse imóvel não é para ele. E você chegar para ele e falar assim, não compre. Mas você não vai ganhar nada. Não interessa, não compre. Aí você entendeu. Você está se sacrificando junto. Entendeu? Você está deixando de ganhar aquela comissão, mas você está fazendo o que é melhor para o teu cliente. A curto prazo, né? Você está sacrificando Exato. a curto prazo. Você está construindo uma tenho relação. Vários casos. E imagina como um corretor, então. Tem uma coisa que as pessoas, enfim, de marketing, de vendas, conhecem bastante, que é lifetime value. Né? O valor Perfeito. do cliente ao longo da jornada dele, da vida dele. Você falou um negócio brilhante, assim, vendedor, a área de vendas é uma área que atrai muita gente pelo nível de remuneração, atrai muita gente pela não necessidade, teoricamente, de qualificação. Né? Então você tem uma porta de entrada muito grande e você tem a possibilidade de acontecer um milagre de você ficar milionário trabalhando com vendas sem ser qualificado. E eu falo que é um milagre porque não existe a possibilidade. Se você não tiver constância, a Dax é o que ela é e as outras empresas que você tem são o que são pela qualificação, pela capacidade, pela competência. Mas aí você falou um negócio, Paulinho, super interessante, que é como o corretor, né, esse vendedor trabalha com bem de maior valor da grande parte da população. Né? E não só valor monetário, hein? Em tudo, né? Você tem um lar e tem a exato, casa. Né? Você tem a house e você tem o lar, a sua home, né? O lar. E aí tem assim um ponto que eu considero que assim, o cara não troca de casa só uma vez na vida. Quando você pega um cliente, e Paulinho, isso que você está falando de demover a ideia e tal, você já fez isso com a gente. Né? Você não, seu time fez isso com a gente. Perfeito. E quando você que vê, bom saber que o time tá. Tá... Quando você faz algo nesse sentido, pensando verdadeiramente no cliente, você tem uma fidelidade que é difícil você tirar aquele cliente daquela empresa. Então, você imagina que um corretor, ele faz a venda de um imóvel, se ele fizer o dever de casa, o buy the book, como ele tem que fazer, e a gente fala muito do modelo Remax, mas que na verdade são as melhores práticas do mercado imobiliário mundial. Se ele faz isso, ele vai acompanhar o cliente como um médico de família acompanha o cliente, ele vai acompanhar o cliente como um advogado da família acompanha um cliente, ele vai receber indicações e indicações e indicações daquele cliente que está feliz. E qualquer transação imobiliária ao longo da vida dele, ele vai pensar em você. Ele vai pensar em você. Então, eu acho que essa questão de olhar o cliente num prazo longo, mais do que algo bonito, poético, ou bacana de se falar, dá muita grana. Dá muita grana. É exponencial, né? E é exponencial do ponto de vista vertical e horizontal, porque é o que você falou. Primeiro, esse cara, toda vez que ele for trocar de imóvel, ele vai contar com você, então verticalmente você vai estar atendendo em vários momentos. E horizontalmente, porque esse cliente satisfeito, ele vai
te levar para muitos outros clientes, vai te trazer muito mais. E aí sim você tem um crescimento exponencial. Aquele cara que vende gelo para esquimó, que às vezes... Cara, quando o pessoal fala assim, o vendedor pitbull. Eu odeio o vendedor pitbull. Que é aquele vendedor que vai tirar a venda, o cliente querendo ou não, ele vai... Cara, isso é uma porcaria. Né? Isso é horrível. É horrível. Aquele cara que... Cara, você vai fazer uma venda, aquele cara não vai ficar satisfeito, ele não vai comprar mais de você, ele não vai te indicar para ninguém. Puta, que trabalho difícil você não poder contar com a exponencialidade daquele cliente. Então, eu acho que é muito isso. Sensacional, essa conversa tá muito boa. Peixoto, conta aqui pra gente, você é a maior autoridade no Brasil hoje em mercado imobiliário. Conta pra gente um pouco de tendência, assim, o que você está enxergando, principalmente eu acredito que tenha muita gente aqui também, muitos corretores que devem estar nos assistindo, até porque são absolutamente seus fãs. Conta um pouco aí das tendências do mercado imobiliário pra gente. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, o mercado imobiliário ele é cíclico, como boa parte dos mercados. Tem um momento de alta, tem um momento de baixa. Eu hoje estava falando sobre isso. Eu me recordo bem em março de 2020, com a Covid. Eu tinha ido para a convenção da gente em Las Vegas. Cheguei, dia 16 de março, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu chamei, não tinha tido nenhum óbito. O primeiro óbito no Brasil foi no dia 17 de março de 2020. E eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi convocar toda a rede e pedir para fecharem todas as lojas. E por que uma das mais difíceis da minha vida? E por que a cultura empresarial é tão importante? Né? A gente valoriza muito as pessoas. Nada é mais importante do que gente. Nem o dinheiro. Então, se pessoas são mais importantes que o dinheiro, naquele momento a gente tem que preservar as famílias. E naquele momento, eu tomei uma decisão que eu poderia quebrar a empresa. O que foi que aconteceu? O mercado imobiliário, em 2016, em 2020, depois do dia 16, ele sofreu, mas a gente, desde o D0, que a gente criou uma série de ações, a gente eu fiquei um mês, das 8 às 9 da manhã, salvo engano, 9 às 10, 8 às 9, com o Zoom aberto para falar com qualquer pessoa da rede. Então, todo dia tinha 200, 300, 400 pessoas e a turma perguntava, o que é que vai ser? Eu disse, não sei, mas a gente está junto. Né? E todo mundo achando que o mercado imobiliário ia sucumbir, mas a gente conseguiu unir e a gente ganhou muito espaço durante a pandemia. No segundo semestre de 2020, eu diria até o último trimestre, o mercado imobiliário, de uma maneira geral, começou a aquecer. E começou a aquecer por quê? Primeiro, muita gente que tinha grana fazendo upgrade de apartamentos, de casas. As pessoas queriam morar num lugar que pudessem suportar. Eu fiz isso em julho ou agosto de 2020, eu mudei porque eu falei, não... Para aquele apartamento que você mora hoje. Exatamente. Então, você morava num apartamento, possivelmente... Metade. Metade e não era cobertura. Hoje você mora num apartamento absolutamente fantástico, aliás, extremamente bonito, e você... por conta exatamente desse processo que aconteceu com a pandemia. Muita gente indo para outros estados, aqui em São Paulo, para outros estados não, para outras cidades. Aqui em São Paulo, a gente começou a perceber as pessoas indo para Vinhedo, para Valinhos, para praia. O século XXI, junto com a pandemia, chegou, porque aí, de fato, começou a ter tecnologia, começou a ter cultura de home office, que até esse é um outro assunto interessante. Tá aqui pra gente falar, nós vamos chegar lá. Então, você teve essa mudança. Por outro lado, você teve pessoas que atuavam em segmentos que foram extremamente prejudicados com a pandemia, como turismo, alimentação, e essas pessoas tinham que fazer downgrade dos seus apartamentos, dos seus imóveis, despesa, da sua casa. Exatamente, tinha que diminuir despesa para um lugar menor. Então, Peixoto, o que quer dizer isso? Em todo momento, Paulo Braga, tem gente comprando e tem gente vendendo imóvel. Eu moro em São Paulo há 14 anos, eu tenho 49 anos. Eu nunca vi nenhuma fogueira de dinheiro, eu nunca vi ninguém queimando dinheiro. Né? Nem em hospital psiquiátrico, que eu já passei pela frente, não tem. Então, o dinheiro ele muda de mão. Então, se você tem uma crise, uma determinada crise de um determinado segmento, no caso da Covid, foi uma crise
instalada no mundo inteiro, mas você tinha gente que estava ganhando dinheiro com aquela crise e tinha gente que estava perdendo dinheiro com aquela crise. E nesse movimento você tem a mudança dos imóveis de mão, baseado na grana, no dinheiro, nos recursos que aquela família ou aquela pessoa tem. Um está subindo, o outro está descendo, um vende para o outro. Exatamente. Então, você teve um momento de ápice e aí tem uma grande pegadinha e serve. E essa pegadinha ela é para empresários, profissionais liberais, empreendedoras, que é achar que o céu de brigadeiro vai durar a vida toda. A única certeza que eu tenho e que você tem, e que todo mundo que tem minimamente consciência tem, é que todo momento bom vai passar. E todo momento ruim também vai passar. Então, o mercado imobiliário ele é cíclico. Como é que está hoje? Nós estamos em 2023. O mercado imobiliário, por conta da taxa de juros, está um mercado mais difícil. Então, você tem uma taxa Selic alta, isso influencia os juros do Banco Central. Você tem gente, como você tem uma taxa Selic alta, você tem aplicações que rendem infinitamente mais do que a poupança, então você tira recurso da poupança, diminui recurso para crédito imobiliário, aumenta juros de crédito imobiliário, a restrição, eu estava falando exatamente sobre isso no Jornal Nacional, numa entrevista um mês atrás, a restrição... Aí, Jornal Nacional, tá aqui com a gente hoje. Você é muito mais bonito que o William Bonner, viu, Paulinho? Garoto, aí sim. E aí você tem uma situação que é, antes, uma família de 6 mil conseguia comprar um determinado tipo de imóvel. Hoje, para comprar aquele mesmo tipo de imóvel, a renda da família precisa ser de 8 mil, 9 mil. Então, o mercado imobiliário está mais difícil. Peixoto, e aí? É uma super oportunidade. E eu não estou com conversinha mesmo fiado. Por quê? Porque os corretores que não são preparados... Porque é fácil você ser corretor. Muda de profissão. Fácil. É muito fácil você ser corretor. O curso do Cresce, o curso TTI é super fácil. Você entrar no Cresce é fácil. Então, com 6 meses você resolve isso. Então, tem muita gente no mercado. Quando você tem um momento difícil, um momento desafiador, você tem pessoas saindo do mercado. E aí você ocupa um determinado espaço. E na hora que o céu de brigadeiro volta, as coisas começam a melhorar. Então, do ponto de vista, e eu falo muito isso para a rede o tempo todo, a gente não pode ficar preocupado com... A gente tem que estar atento, mas a gente não pode estar preocupado com o macroambiente econômico e político do país. Porque senão você entra naquela neura, faz um exercício e passa 3 dias vendo só algum veículo de jornalismo de qualquer canal. Ao final de 3 dias, você está absolutamente deprimido. Né? Você está vivendo uma crise existencial gigante querendo se matar. Então, se você entrar nessa vibe do mercado, né, da macroeconomia, das questões políticas e tal, você não vai evoluir. Agora, se você se profissionaliza, se você passa a ter um bom conhecimento, uma boa qualificação, se você, por exemplo, como corretor, ao invés de falar muito, você perguntar muito, né, de você de fato entender aquele cliente. Né? Puta, é difícil. Isso é uma coisa difícil para todo mundo. Para de falar, entender aquele cliente, entender verdadeiramente que cada pessoa que procura para comprar ou vender um imóvel teve um fato relevante na sua vida. Pra você ter ideia, você pode perguntar a qualquer corretor, 90% dos corretores não sabem quais são os fatos relevantes que fizeram com que aquela pessoa, para que aquela pessoa quisesse mudar de imóvel. Porque se você mudou em 2020, teve um fato relevante. Claro. Seja ele qual for. E o fato relevante ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele pode ser a morte de um parente, ele pode ser um divórcio, ou ele pode ser um casamento, o nascimento de um filho. Exato. Então, se o corretor ele não entende esse fato relevante, ele já começa do menos 100. Né? Então, quando você tem um corretor, um profissional preparado, e aí não é balela, a crise ela não existe. A crise ela não existe. A gente está num mercado extremamente difícil, extremamente competitivo, e a Remax, diferente da grande maioria das imobiliárias do Brasil, continua crescendo. Ah, Peixoto, está dobrando de tamanho? Não está dobrando de tamanho. A gente teve um valor geral de vendas no ano passado de 8,5 bi, e esse ano, no primeiro semestre, a gente aumentou em torno de 23%. Que é sensacional. Tá? Mas
no meio desse problema. Então, eu vejo o mercado imobiliário de uma forma muito simples. Do ponto de vista macroeconômico, eu acho que a gente ainda vai sofrer um pouco. E claro, e aí não tem segredo. Se você tem uma restrição no crédito imobiliário, né? Ou seja, você tem uma dificuldade de tomar recurso, você tem um desaquecimento. Tá? É natural. E isso vai, talvez, aí mais 12 meses, até o Banco Central dar uma diminuída. Maravilhoso. Você é um otimista, assim como eu. Mas sabe que você me falou um negócio, e aí eu lembrei de dois exemplos aqui muito parecidos com isso que você falou. Tinha 2 clientes que trabalhavam no ramo de imóveis e eletro. Por questões óbvias, não vou dizer aqui quem são, mas trabalhavam e concorriam entre si. E teve, acho que foi uns 6 ou 7 anos atrás, 5 anos atrás, teve uma crise aí, o mercado... Aliás, é um dos mercados mais sensíveis a qualquer crise, é esse mercado de imóveis e eletro. E realmente as vendas estavam caindo muito. E um desses concorrentes eu visitava, porque a gente fazia as campanhas de mídia, enfim. E o cliente, cara, não estou investindo, não posso fazer nada agora, você sabe, a economia caiu muito, o mercado está recessivo, caiu mais de 40% das nossas vendas. Então a gente está num momento aqui de tentar segurar o máximo possível, porque as lojas estão vazias, enfim. E esse outro cliente, concorrente dele, atuando no mesmo mercado, no mesmo segmento, e às vezes lojas vizinhas, acelerando. E aí numa das visitas, eu perguntei o porquê. Sabe o que ele me disse? Meu concorrente está morto e eu estou pegando toda a clientela dele para mim. O cara não está investindo, está sem produto em loja, tirou propaganda, não está fazendo, está perdendo vendedor para a concorrência, porque quando as vendas começam a cair também o vendedor não quer ficar naquela loja porque não tem movimento. Então, um estava surfando a desgraça do outro. Então, assim como você falou, dinheiro é uma coisa que flui, se um está perdendo, outro está ganhando. Mesma coisa cliente, mercado, né? Então, assim, um estava sofrendo porque o mercado lá tinha caído 30%, então ele estava perdendo 30% das vendas. O outro talvez tenha perdido um pouco da venda também, só que o que ele ganhou do concorrente dele que estava perdendo mais ainda, ele conseguiu crescer e estava crescendo. Tem uma historinha que eu ouvia muito dos palestrantes na década de 90, 2000, né? Que era a história do vendedor de cachorro-quente da estrada, que conta basicamente isso daí. Do filho, né? Do filho, que o cara fazia uma super propaganda, 1 quilômetro antes tinha uma placa sempre bem cuidada, 2 quilômetros antes do cachorro-quente tinha uma placa, você vai conhecer o melhor cachorro-quente da cidade, do país e tal, 500 metros, e o cara anunciava, e o cara... Sabe assim, sempre com tudo limpo, com tudo novo, com tudo ligado, com a luz ligada e tal. E aí ele conseguiu formar um filho que foi estudar na cidade grande. Quando o filho voltou, pai, você não está vendo a crise que está aí? Não pode gastar tanto assim, não pode... E o que é que acontece? Aquele material publicitário, que era um material que chamava a atenção, começou a ficar decadente, começou a estar maltratado, estar mal cuidado. Um ou outro não tinha mais. E o que é que aconteceu? O filho fez uma profecia autorrealizável. Né? O pai olhou para o filho e disse, realmente está uma crise muito grande. E, na verdade, a crise tinha do mesmo jeito, sempre teve. Era um ambiente macroeconômico, mas todo mundo come, todo mundo adorava aquele cachorro quente. Né? É bem isso essa é uma história fictícia, mas é bem isso do que você fala aí dos eletrodomésticos. Maravilhoso, é isso. Sejamos otimistas, né? Que eu acho que tem espaço para quem consegue superar a concorrência, trabalhar mais, muito transpiração, como você falou, a gente vai estar sempre, pelo menos bem melhor do que os outros, né? Trabalhar no caminho certo, né? Preparado. Fazer a coisa, na verdade, não é esforço à toa, né, Paulinho? Hoje a gente fez a apresentação que eu falei, 7, 8 mil pessoas. E eu achei uma voz um pouco diferente, que a gente faz uns vídeos de premiação e a voz estava diferente. Me chamou a atenção, mas não me chamou a atenção, aquela coisa. No final, o pessoal gostou, Peixoto, disse, puta, adorei e tal. Aí você viu o vídeo, disse, mudou o locutor. Cara, não é que mudou o locutor. Os caras usaram inteligência artificial. Caramba. Ou seja, a gente gastava R$5.000 para fazer um VT, e passou a gastar R$0 para fazer o mesmo VT.
usando e utilizando a inteligência artificial. O mundo vai acabar por conta da inteligência artificial? De jeito nenhum. Agora, as pessoas vão ter que se reposicionar, vão ter que se rever as entregas para os clientes, né? Rever o relacionamento. Nunca foi tão importante, e você não faz relacionamento pelo WhatsApp. Você faz relacionamento tomando café, olhando olho no olho, né? Eu falo muito que corretor bom é o corretor que tem gastrite de tanto tomar café. Né? A meta de um corretor é ter gastrite. Se o cara for bom mesmo, ele tem uma úlcera. E um cara chegou e falou assim, mas Peixoto, é isso mesmo? Eu não bebo café. Eu digo, não, meu filho. Não precisa não. Toma um suco. É uma metáfora. Mas no final das contas é isso. É relacionamento, que vocês fazem isso muito bem. Obrigado mesmo. E você é um querido, sempre com boas palavras. Você falou de inteligência artificial, então vou aproveitar aqui para emendar nesse assunto. De que forma a tecnologia tem impactado o mercado imobiliário? No mercado de vocês, o que tem vindo com a tecnologia? No que impacta? O que a Remax tem feito para surfar essa onda ou para se proteger eventualmente de algum outro negócio que tenha mais tecnologia envolvida? Enfim, como é que você enxerga isso? A gente usa muito tecnologia, mas a gente não é uma empresa de tecnologia. Sim. Por exemplo, eu não posso comparar a Remax com o Quinto Andar. Eu não queria falar deles, mas já que você falou. Aliás, eu tenho uma admiração muito grande pelo Quinto Andar, pelo Gabriel, que é CEO, ando super bem com ele. Mas é um outro business, é um outro negócio. O Quinto Andar, ele nasceu para substituir o corretor de imóveis. Hoje pode dizer que não, mas basta olhar o deck de investimento que eles utilizavam, que tinha lá um velhinho, não era o cara da grande família, mas era um velhinho e tal, e mostrando que o Quinto Andar conseguiria fazer um processo sem aquele velhinho. E, de fato, esse velhinho, independente de idade, a gente está com uma história muito de mimimi e tal, sim, então eu estou falando velhinho porque era a foto que tinha lá. Tá certo. Mas o fato é, o trabalho que esse corretor fazia, ele tinha mesmo que ser substituído. Paulo, ele tinha que ser substituído. Então, o Quinto Andar fez isso para locação, deu muito certo. Entrou na área de vendas. Hoje é uma empresa focada em buscar parcerias com corretores e com imobiliárias. Então, quando você tem uma venda de alta complexidade, que é uma venda de um imóvel usado, por exemplo, Peixoto, e lançamento. Cara, lançamento você vai ter uns óculos como tem aquele ali, ou em 2024 você vai comprar os óculos da Apple, vai colocar lá e vai se sentir no apartamento e vai visitar e vai lá e vai comprar. Precisa do corretor? Para você comprar, não. Agora, o corretor ele é importante. Por quê? Porque isso eu estou falando para lançamentos. Tá. O corretor ele é importante porque ele pode convencer o Paulo que o investimento naquele imóvel é melhor do que o investimento, por exemplo, numa ação XYZ que está listada na B3. Então, ou seja, não perde 100% a sua utilidade. Tá? Se ele for um cara de credibilidade. Aliás, 63%, segundo uma pesquisa recente, da National Association of Realtors, que é a NAR, que é como se fosse o COFES americano, que é o órgão que representa os corretores, diz o seguinte, a decisão de escolher um corretor, 63% é confiança. Então, você tem que gerar confiança. Quando você vai para uma venda de maior complexidade, que envolve questões jurídicas, que envolvem construção, que envolve, eu estou falando de imóveis usados, tá? Inevitavelmente, você vai usar um corretor. Mas, mais uma vez, esse corretor precisa agregar valor. Ele precisa ser bom. Então, eu tenho zero de medo de ser substituído pela tecnologia ou pela inteligência artificial. Zero de medo. Agora, o corretor ele será sim substituído por corretores que usam a tecnologia. Então, por isso que a gente tem esse vínculo muito forte com a tecnologia. A gente tem hoje uma sociedade com uma empresa canadense, que é o maior CRM de imóveis do planeta. E a gente é sócio deles no Brasil. Estamos mudando toda a estruturação agora de tecnologia da Remax Brasil. Então, a gente usa muito isso. Antes a gente tinha, por exemplo, jornalistas fazendo
resumos de bairros. Hoje a gente vai no chat GPT, meu amigo. Hoje a gente vai no chat GPT. E é ligado, e a gente tem uma API, e aquilo vai fazendo naturalmente e muito mais rápido. Né? Então, a gente tem sim que usar a tecnologia, mas de longe... Não substitui. Não substitui. Você sabe que em agência a gente vive um pouco isso, né? O Google um pouco não, e o Meta. Né? É bastante, né? Porque o Google e o Meta, eles vieram com a proposta para a publicidade de acabar com a agência. Você não precisa de uma agência. Você entra aqui, eu vou facilitar a sua vida ao máximo para você contratar sua propaganda aqui. Vou te trazer ferramentas para você criar fazer o seu criativo, o seu filme, enfim. Você vai anunciar tudo, você não precisa mais de agência. E de fato, muitas agências estão deixando. Aliás, é um segmento que vem perdendo espaço a cada ano. E a Dax, graças a Deus, vem crescendo muito a cada ano. A gente vai mais do que triplicar esse ano. Mas exatamente pelo que você entrega. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é a diferença do cara que vai comprar um apartamento novo e ele quer comprar, ele tomou uma decisão de comprar e ele vai comprar independente de corretor. Aliás, a maioria dos corretores atrapalham a venda ao invés de ajudar, porque não são bem preparados, infelizmente. Tá? Você tem um percentual pequeno de corretores muito bem preparados e esses caras são os caras que ganham dinheiro. Tá? E você tem um cara que quer, por exemplo, investir. Quantas vezes, Paulinho, eu já cheguei lá na Dax, o pessoal de marketing da gente, discutindo, a gente quer fazer uma campanha em tal lugar. Não faz aqui aqui vai dar mais resultado. Aqui, porque independente dos dados que você tenha, talvez tão importante ou mais importante do que os dados é você saber ler esses dados. E para você saber ler... Falar isso toda hora. Você saber ler esses dados, você precisa de um técnico, de um profissional. E não é fazendo um cursinho de 20 horas na internet, aprendendo a ficar milionário com a internet, que você vai ser um especialista. Então, por que vocês conseguem ter esse diferencial? Porque vocês são uma empresa muito ligada à tecnologia, assim, eu sei que vocês usam muito tecnologia, mas vocês são uma empresa extremamente humana. E o fato de vocês serem extremamente humanos e olhar para o cliente, olha a junção de coisas, né? Uma empresa humana feita por pessoas que valoriza as pessoas e valoriza relações de longo prazo. Então, isso daí é um pacote completo para uma empresa ter sucesso. Fantástico. Você sabe que a Nielsen tem um levantamento de que 50% das campanhas no Brasil são ineficientes. E que 35% do dinheiro que as empresas colocam em mídia online é dinheiro jogado fora. É a Nielsen que fala isso, não sou eu. 30%, enfim, quem sou eu para falar qualquer coisa diferente do que a Nielsen fala. Sim. Mas eu estimava que esse número fosse muito maior. É mesmo? Poxa vida. Eu estimava. Eu trabalhei em veículo de comunicação, a coisa que eu mais via eram empresários querendo anunciar em tal lugar, e quando você ia puxando, no final das contas era porque os amigos viam, é porque... Isso é o que mais tem. Ainda hoje, né? Tô falando ainda hoje tem. Então, assim, isso daí é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. Você tem que fazer para o seu cliente. Isso parece ser óbvio. Isso é igual a história de tratar bem o cliente, de colocar o cliente no centro. Uma coisa é o óbvio, que a gente fala, mas que normalmente não é aplicado. Então, você tem... E marketing é um negócio interessante, né? Todo mundo entende de marketing. Todo mundo é especialista em marketing. Aliás, tem umas coisas interessantes. Hoje eu faço parte de alguns conselhos de administração. Fiz a formação de conselheiro na Fundação Dom Cabral. E é uma área que eu gosto muito. Mas a gente vê muito em conselho, e eu termino conversando com muitos conselheiros, que é o seguinte: você tem um investimento numa turbina dentro de uma usina, não sei nem se tem turbina dentro de usina, mas enfim, em algum equipamento que vai custar 50 milhões de dólares. O conselho, usualmente, quando não é um bom conselho, ele aprova isso ou nega muito rapidamente. Ele zero de discute isso daí. Sim. No entanto, a cobertura da garagem dos funcionários, que vai custar 50 mil reais, e o diretor leva lá para o conselho, todo mundo dá pitaco, todo mundo dá opinião, todo mundo, é melhor fazer de tal jeito, e gastam 2 horas discutindo qual vai ser a cobertura. É mais fácil palpitar, né? É muito mais fácil palpitar. Técnico. Então, marketing
é a coisa mais fácil do mundo para palpitar. É mais fácil. Agora, marketing de resultado, você tem que entender que você precisa de alguém que seja bom, que seja competente, que de fato entenda a sua empresa, o seu cliente e onde você quer chegar com aquilo. Eu vou te fazer uma pergunta óbvia, mas enfim. O quanto você julga ser importante a força de uma marca no mercado imobiliário hoje? Que isso traz credibilidade, segurança? Como é que você enxerga o papel da marca no seu mercado? Essa é uma boa pergunta, Paulo. Eu acho que a Remax ela foi fundada valorizando o corretor de imóveis. Eu falo que a pirâmide da Remax ela é invertida. Eu estou embaixo como presidente servindo quem está em cima. Perfeito. Eu sirvo regional. Quando eu falei de ir do funcionário número 1 até a posição número 1, eu pensei, o Peixoto não vai gostar de ouvir isso, porque ele não gosta de ser chamado de posição número 1. Eu pensei nisso. Não, mas não tem. Eu acho que cada um cumpre um papel. Né? Agora, a decisão de um cliente é muito pelo atendimento do corretor. Como a gente tem 10 mil pessoas, eu às vezes fico preocupado. Eu fui na Remax. Eu disse, nossa, porque é difícil, a gente não consegue ter um padrão, por mais que a gente queira, e a gente trabalha muito focado nisso daí. É diferente, por exemplo, de um boticário. Você pode até não ser muito bem atendido pela vendedora de lá, mas o perfume não vai mudar de cheiro porque você não foi bem atendido. O produto é o mesmo. Né? Você vai na Sancasec. Tudo bem, é serviço. Beleza, mas é um serviço tangível. Você pega lá o vestido, pega o terno, você vai ver se está ok e se está dentro das suas características. O corretor não. É 100% serviço. Ou seja, a gente vive no inferno em termos de controle, de padronização. E é 100% pessoas e pouco processo. Exatamente. Então, assim, a Remax ela termina tendo muito processo pela metodologia dela. Tá. Então, a gente tem análise comparativa de mercado, a gente tem uma série de coisas que a gente entrega, um know-how para o corretor. E o corretor vai lá, estuda e faz. Mas o que acontece? A decisão está muito naquele profissional que é competente. Peixoto, e a força da marca? Ela agrega, ela gera mais segurança, mas ela não é definitiva. Não é porque você colocou um balão da Remax na frente do seu escritório que você vai se tornar a empresa que mais vende imóveis no mundo. Muitas vezes, ou algumas vezes, aquilo é só uma imobiliária de bairro com um balão na frente. E por isso que a gente é tão criterioso com isso. Tá? Mas a gente erra também. Então, a marca, valorizar uma marca, você pega a DAX, é uma marca valorizada, mas ela é valorizada, mas a DAX todos os dias a DAX acaba. Todo dia é dia 1. Todos os dias. À noite, quando vocês vão para casa, o que é a DAX? É um escritório vazio, porque os cérebros estão todos, cada um no lugar. Tá? Então, acho que assim, a marca ela agrega muito valor, mas o conjunto que a marca gera e que a marca entrega agrega um valor gigante para o profissional, tá? Agrega um valor inestimável, mas o profissional precisa fazer as entregas corretas, o serviço precisa ser bacana e o cliente precisa estar contente. Eu acho que isso é típico de mercados onde você tem uma diferença muito grande entre um profissional ruim e um profissional muito bom, um nível de serviço ruim e um nível de serviço muito bom. Né? Quando você tem mercados que a concorrência ela é mais flat, né? Vou dar um exemplo aqui, farmácia. Cara, você entrar na Drogaria São Paulo, na Droga Raia, na Drogazil, o atendimento vai ser o mesmo, os produtos basicamente vão ser os mesmos, você não tem uma diferença tão grande. Se você entrar numa Sancasec ou numa lavanderia da Omo, ou sei lá o que, também, o teu produto vai ter... Mas você não está falando da farmácia do Zé, nem da lavanderia da Dona Maria. Sem dúvida nenhuma. Mas no teu caso, que quando você fala de corretor, eu acho que é aí que eu entendo que o corretor ele tem uma importância talvez até maior do que a marca, porque assim, é muito mais importante. Tanto que você falou que a Remax nasceu do êxito de bons corretores de outras imobiliárias. Por quê? Porque o cara saía e levava a carteira toda. Então a marca daquela imobiliária valeu de pouquíssimo para isso, porque o cara, se ele consegue levar a carteira dele toda, porque é o serviço do cara que realmente faz toda a diferença. Exato, mas assim, você pega, por exemplo, imagine um profissional que não é Remax. Para ele ter acesso
a tudo que a gente oferece, ele gastaria uma fortuna. Imagine que a gente tem as melhores práticas do mercado mundial e isso é um organismo vivo, porque a gente tem 150 mil pessoas aproximadamente no mundo inteiro, colocando nesse repositório informações estratégicas que estão dando certo e as que não estão dando certo e as que não estão dando que deram certo no passado, mas não estão dando certo agora. Então, a Remax é isso daí. Então, o cara entra, ele é plug and play, ele tem acesso a tudo. Tá? Então, agregado a isso, uma marca conhecida agrega muito valor, né? Abre portas. Uma marca quando não é desconhecida, quando não é conhecida, você já tem o corretor, ou qualquer profissional, ele tem uma dificuldade muito maior de ser, inclusive, ouvido, ser respeitado. Tá? Então, a gente não sobrevive enquanto marca sem os nossos profissionais, e os nossos profissionais sem a marca, que hoje são eles, a marca Remax é deles, são eles, o balão é de cada um deles. Quando ele sai da marca, e a gente tem pessoas que saem, eu não conheço nenhum profissional, Paulinho, que saiu da Remax, seja como franqueado ou como corretor, e que hoje está melhor do que estava. Eu não conheço, em 14 anos de Remax. Inacreditável. Porque você despluga uma série de... você precisa ser bom, precisa ser saudável e tal, mas se você tomar proteína, se você for para bons médicos, você vai melhorar muito, claro. Tiver bons equipamentos, vai melhorar muito a sua performance. A Remax é uma academia de ginástica. A melhor academia de ginástica. Parou, perde o resultado. Agora, se você não usar os equipamentos, não vai funcionar. Perde tudo que conquistou. Exatamente. Que aula, Peixoto, maravilhoso. Queria te fazer alguma pergunta um pouco mais assim... A tua carreira, eu entendo que você tenha muito orgulho da tua carreira, né? Mas você olhando lá para trás, você faria tudo igual que você fez? Ou você faria algo diferente? Em que aspecto você teria feito algo diferente? Ou você fala assim, não, estou satisfeito, se eu voltasse atrás eu faria tudo do jeitinho que eu fiz? Sabe, o Peixoto de 47, na época que eu escrevi o livro, 46, fez uma carta para o Peixoto jovenzinho, dando Caraca, que legal. Os principais insights. E eu fiz isso porque eu li um livro que eu gostei muito, chamado Se Eu Soubesse, o que pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido 25 anos atrás. Eu li também. Eu acho que é um livro bárbaro, né, do Ed Keller, eu acho. Eu não mudaria muita coisa, Paulinho. Eu não mudaria muita coisa. Eu não mudaria o esforço, eu não mudaria... Sabe, eu fico vendo aquelas pessoas que ficam falando sobre... não, no leito da morte, ninguém fala que devia ter trabalhado mais, sempre fala que queria ter passado mais tempo com a família, que isso, que aquilo outro. Eu acho tudo isso uma baboseira. Eu acho que é gente que não gosta do que faz, porque eu amo o que eu faço. É verdade, assim, eu amo o que eu faço. Eu tenho um puta tesão de ir pro escritório. Tem um problema? Tem um problema pra cacete. Tem bronca pra cacete. Mas são momentos muito mais felizes do que tristes. E realizar pra mim é importante. Então eu nunca tive nenhum arrependimento de, eu trabalhei muito. Não, agora eu trabalharia melhor. E como é que eu trabalharia melhor? Eu investiria ainda mais em educação. Então, se num ano eu li 5 livros, e é o que eu tento fazer rotineiramente, se em um ano eu li 5 livros, eu teria lido 10. Se em um ano eu assisti 5 séries da Netflix, que não tinha Netflix na época, eu não assistiria nenhum, ou assistiria uma só. Sabe, assim, eu tentaria focar mais no meu desenvolvimento pessoal, para fazer o que eu fazia de maneira mais simples, de maneira mais fácil. E aí tem um outro ponto. Sempre foco. Perfeito. Não dá para o cara ser bom em 10 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Então, eu acho que a questão do foco, eu sempre fui muito focado, mas eu acho que eu seria mais ainda. Eu sempre soube o que eu queria da minha vida. Sei lá, 16, 17 anos, 15 anos, eu sempre disse que queria morar em São Paulo, que queria viver em São Paulo e que queria ser presidente de uma empresa multinacional. E aí, foi
milagre, não, foi oportunidade, mas eu estava pronto para usar essa oportunidade. E eu amo São Paulo, eu digo que eu amo São Paulo mais do que 95% dos paulistanos que eu conheço. Eu gosto até do trânsito de São Paulo. Eu saí de Maceió e vim para São Paulo para ter qualidade de vida. Mesmo. Sabe por quê eu gosto do trânsito? Porque eu consigo ouvir o seu podcast no carro, entendeu? Obrigado. Então, assim, é tudo como você vê as coisas. Eu sou apaixonado por São Paulo, né? Absolutamente apaixonado por São Paulo. Então, eu gosto do trânsito porque eu dirijo e eu fico no WhatsApp. Quando paro do trânsito, eu fico lá no WhatsApp teclando. Você sabe que uma coisa que não deixa de funcionar bem em São Paulo é o CRM da prefeitura. Né? Da parte de multas do Detran. Não, esse funciona bem. É assim, porque eu vou dizer, toda semana eu recebo uma cartinha. Nem me fala. Não, esse negócio da pandemia, né? Que represou multa, né? Quando chegou, minha mulher quase separou de mim. A hora que chegou, tinha a multa lá de 2, 3 anos para trás. A hora que chegou, meu Deus do céu, foi um problema sério. Ela falou, não, mas isso aqui não é possível, você tem que parar de tomar multa. Eu falei, não, amor, são multas de 3 anos. Eu falei assim, pode dividir por 3, que ainda assim o número é absurdo. Mas é isso, você sempre está muito presente. Mas eu acho que é isso, Paulinho, foco. Acho que as pessoas têm pouco foco. Querem muito e muito rápido. Acho que a gente precisa... tem um estudo que eu até publiquei também no livro, que de 1 a 3 objetivos você consegue, se trabalhar bem, conquistar o que você planejou. Se você tem de 4 a 10, a chance de você conquistar 2 é muito pequena, mas existe. E se você tem mais de 10, você não vai conseguir nenhum. E aí você vê que é o que eu chamo que é a síndrome do dia 31 de dezembro, né? Que você vai para a beira da praia, que você vai num parque, vai refletir, aí você abre o celular, abre o Notas, quem tem a coloca iPhone, lá, e faz coloca 150. Sempre tem. Melhorar o inglês, aprender violão, emagrecer. Vocês estão rindo, não sei porquê. Cara, passados 12 meses, você não precisa ir mais para aquele parque nem para a praia. É só você copiar e colar porque você não fez nada daquilo. Entendeu? Então, ter poucos objetivos e trabalhar duro para conquistar de maneira inteligente, eu acho que é fundamental. E você sabe, eu li um livro a respeito de economia comportamental, eu adoro esse tema, né? E ele falava uma coisa que também é muito parecido com isso, que é o seguinte, né? Você, além da perda do foco, você tira o peso e a importância daquilo. Então, por exemplo, se você chega para uma pessoa e fala assim, por que você gosta do Peixoto? Aí eu começo a falar as coisas porque eu gosto dele. Se eu falar até 3 ou 4 coisas, eu vou ter uma sensação de, porra, eu gosto do Peixoto pra cacete. Se eu tiver que falar 10, as últimas são tão ou pouco irrelevantes que eu começo a gostar menos de você. Eu falo assim, mas... Por quê? Porque aquilo, o importante ficou lá para trás. Eu estou começando a me concentrar nas que são mais fracas, que não são tão relevantes, que não são tão importantes. E isso é uma questão de comportamental. Não é questão de... E são estudos super interessantes. Depois eu até te falo, mas Imprevisivelmente Irracional é um desses livros que fala isso. Eu estou lendo agora um livro chamado Essencialismo. Perfeito, já li. Estou acabando o livro. Estou encantado. Perfeito, e maravilhoso. Você fala assim, Peixoto, mas por quê você está encantado? Porque ele fala o óbvio, mas é de maneira muito inteligente. Tem um outro livro muito interessante, que inclusive o autor, um dos autores, né, o coautor, é um dos concorrentes da Remax, que é o Eric Keller, da Kerry Williams, mas é um livro que para mim é muito bacana, chamado A Única Coisa. Também já li, é fantástico. Sabe assim, Então vontade de pegar o meu bloco de notas, porque o meu bloco de notas tem livros para reler. Quem tá com o meu telefone aí? Depois pega, olha aí meu telefone, a senha é aquela de sempre, que todo mundo sabe. Minha senha do celular todo mundo sabe. Mas tá lá, livros para reler. Tem Essencialismo e A Única Coisa. Que basicamente é o mesmo tema, né? Que basicamente é o mesmo tema. Mas é você fazer de maneira consistente, ter resiliência. Eu vejo muitos empresários, muitas empresárias, muitos empreendedores desistindo do negócio no primeiro ano, no segundo ano, quando, sinceramente, mais uma vez, eu não acredito em milagres. Acho que é impossível uma empresa, ou pelo menos a grande maioria das empresas, dar muito certo já no primeiro ano.
Uma coisa que são os, sabe assim, os outliers, né? Você pega Sim. o Alfredo, o Thales, o Bruno, pô, os caras fizeram o G4, eles reinventaram a educação executiva no Brasil. Eles reinventaram. Eles pegaram um oceano azul, eles tiraram o acadêmico e colocaram o prático. Hoje tem uma estrutura gigante, tem 3, 4 anos faturando uma fortuna. Mas assim, quantas empresas tem 3 gênios por trás que já comeram? Eu estava ouvindo, eu sou muito fã do Thales, aliás, de todos os 3. Alfredo terminou se tornando um grande amigo. Mas assim, eu acompanho muito o Thales, que ele fala muito de gestão. E o Thales, eu acho que ouvi um podcast dele, da história dele. Pô, o cara é um moleque, sei lá, tem 30 e poucos anos, 35, 30. Mas o moleque é um gênio. É uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Aliás, TG, valeu, perdeu no poker pra mim, faz pouco tempo, mas tá tudo certo, te adoro. Mas é um gênio, entendeu? E você olha pro cara, mas sinceramente, isso não é a maioria. Isso é ponto fora da curva. As empresas, de uma maneira geral, precisam de muito tempo para se estruturarem. E mesmo uma empresa como o G4, como eu falei, que eu sou fã incondicional, você tem profissionais que passaram por outras empresas, como é o caso do Bruno, do Thales e do Alfredo, e que comeram capim nessas outras empresas. E aí, quando eles estão montando uma nova organização, eles trazem todas essas experiências. Mas eu vejo muito pouca resiliência no mundo de empreendedorismo. Isso é muito interessante que você falou. Eu até tive uma reunião, a gente estava numa reunião lá na Dax ontem, e eu estava falando da Galeria, que é uma agência nova, que tem 3 anos, 3 anos, né? Tem 3 anos no mercado. E hoje é uma das maiores agências do Brasil, tenho grande admiração pelo trabalho que eles fazem. Mas aí você fala assim, mas como é que os caras conseguiram construir um negócio em tão pouco tempo? Mas só que daí pega o currículo dos sócios fundadores. Todos eles trabalharam 25 anos em outras agências. Então, na verdade, eles não construíram aquilo em 3 anos, eles construíram aquilo em 25, em 30 anos. Eles já estão construindo isso que eles estão colhendo agora, começaram desde sempre. Então, assim, tudo que eu tenho hoje na Dax, o pessoal fala assim, putz, Paulo, mas desde que você assumiu a gestão da Dax, tão pouco tempo, você já multiplicou a empresa tantas vezes, como é que pode em tão pouco tempo? Cara, eu fico pensando aqui, recapitulando, desde que eu saí da faculdade, ou desde que antes de eu sair da faculdade, que eu comecei a construir tudo que eu faço hoje. Desde que você nasceu, porque você tem um pai que era um gênio. Que me treinou no Meducor, exatamente. Desde sempre, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu conversando outro dia com o Celso Portioli, e o Celso estava falando muito sobre seu pai. Né? E a gente já teve a oportunidade de conversar sobre ele. Então, seu pai era um gênio, né? Um cara, assim, o maior vendedor do Brasil, assim, acho que ele e Silvio Santos, 2 grandes vendedores, e você nasceu nesse ambiente. Então, amigo, desde o D0 você está fazendo a Dax ser o sucesso que você tem hoje. Cara, obrigado. Paizinho, de onde quer que você esteja, tá aí uma grande homenagem. E eu acho que é uma das primeiras vezes que eu falo aqui, faço uma homenagem pro meu pai no podcast. Obrigado por ter me dado isso hoje. Merecido. Obrigado. Peixoto, cara, passou voando o nosso tempo aqui. Te agradeço de coração. Que delícia tê-lo aqui. Que delícia, sempre bom bater um papo com você. Eu tinha aqui um monte de pergunta para te fazer. A gente foi falando, foi tão gostoso que não deu nem para fazer as perguntas. Mas assim que é bom, não é, Baixo? O Baixo sempre fala assim, não segue pergunta não, deixa fluir. Obrigado de coração. Obrigado a você, Paulinho. Um prazer muito grande estar aqui contigo. E mais uma vez, parabéns pelas suas iniciativas e pelo profissional, mas sobretudo pelo ser humano que você é. Orgulho de ser seu amigo. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Omnimedia Cast. Esperamos sinceramente que você tenha desfrutado dessa conversa enriquecedora e exclusiva. Agradecemos de coração por fazer parte desse momento conosco. Siga-nos nas redes sociais, procure por @OmniMediaCast, acompanhe as novidades, compartilhe seus comentários e dicas, porque será uma honra contar sempre com você. Até o próximo episódio.